colocar de pé um pouquinho? Vamos orar? Curvar a nossa cabeça, agradecer a Deus por esse dia, por esse tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua presença, reunidos diante de Ti, elevando a Ti a nossa voz, os nossos pensamentos, o nosso coração, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá, como Teus filhos, como Teu povo, de estarmos empenhados, Deus, de estarmos envolvidos nessa obra, Senhor, de estudar a Tua palavra, ó Deus, nesse movimento de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, precisa ser aplicada, precisa ser vivida, precisa ser praticada por cada um de nós, seus filhos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para compartilhar, para nos ajudar a entender melhor a Tua palavra, para aplicarmos ela à nossa vida. Abençoa a nossa igreja, Igreja Batista Verdade e Vida, abençoa os nossos pastores e líderes, os nossos irmãos. Guarda-nos, Senhor, em Teu amor, em Tua graça, perdoa os nossos pecados. E Deus, com o Teu Espírito, Senhor, traz consolo, traz conforto, traz clareza aos nossos corações nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso assunto, então, é homilética. A gente vai vamos conseguir, né? Encerrar a aula de semana passada. A gente parou, semana passada o conteúdo da nossa aula foi uma introdução. A gente ofereceu para os irmãos uma definição de pregação. A gente fez uma diferenciação entre pregação e sermão. A gente começou a falar sobre a classificação de sermões ou classificação do sermão. E dentro da temática da classificação dos sermões, ou do sermão, a gente separou em dois aspectos de classificação. Um aspecto diz respeito ao propósito e o outro aspecto diz respeito à estrutura ou à preparação. Se resume ao aspecto da preparação e ao aspecto do seu propósito. Esse aspecto da preparação, a gente poderia adicionar a informação que é a preparação com relação vai ficar redundante, mas no que diz respeito ao relacionamento do sermão, ou da classificação do sermão, com o texto bíblico. Tá bom? Então a gente pode adicionar essa informação a respeito da classificação do sermão no que diz respeito à preparação. É a preparação no seu relacionamento com o texto bíblico. E aí sim ele pode ser temático, foi o que a gente falou semana passada, né? Ele pode ser textual, ele pode ser expositivo. Quanto ao preparo, a gente começou a observar semana passada. Quanto ao preparo, ele pode ser temático, textual, expositivo. Aí a gente salientou que todo sermão deveria ser, antes de tudo, expositivo, mesmo que sua origem ou sua estrutura e desenvolvimento seja temático, textual. Então, todo sermão, a ideia aqui é que todo sermão ou deveria ser, por definição, expositivo, mesmo que a sua estrutura seja temática ou textual. Tudo bem? E todo sermão, ele precisa ter o compromisso em si de expor o texto bíblico. A crítica que a gente fez semana passada, a respeito do sermão temático, é como ele comumente é feito. Essa é a crítica. Não é a crítica à estrutura em si,
mas comumente é feito de forma equivocada porque não expõe o texto bíblico, não expõe as verdades bíblicas. O pregador, ou o estudante, ou o orador, ele vai ao texto com uma palavra, com um assunto pré-definido, já escriturado na sua mente, e busca na Bíblia versículos que possam referendar esse pensamento. E acaba tirando com esse movimento os textos do seu contexto. Então, essa forma é uma forma equivocada de se fazer, ou de se preparar, ou de se estudar o sermão temático. Mas o sermão temático em si, a estrutura do sermão temático, ela é válida. Ela tem propósitos que são interessantes, que são saudáveis, que atendem à necessidade da igreja. A gente deu exemplo de, no seu aspecto positivo, dele ser relevante. Por exemplo, dá um exemplo prático disso. Se a gente está, um pastor de igreja, geralmente a gente usa a figura do pastor, porque é o pastor que está responsável pelo ensino, pela pregação, pelo alimento da comunidade, das ovelhas. Um pastor, ele lida com a sua igreja, com a sua comunidade de fé. Ele percebe nessa igreja, que a igreja, por exemplo, está passando por uma dificuldade quanto ao dízimos e ofertas, certo? Então, o pastor tem uma necessidade aqui. Eu tenho uma necessidade nesse ponto. Eu estou fazendo uma pregação expositiva, por exemplo, com a minha igreja. Estou trabalhando a carta de Tiago com ela, tá? Eu vou pregar Tiago para os irmãos da minha igreja. Aí, dentro daquela necessidade, ou dentro daquele assunto que ele viu, aquela necessidade que ele percebeu, dízimos e ofertas, isso faz com que ele dê uma interrompida nessa exposição em Tiago e fale sobre dízimos e ofertas. E aí ele vai montar um estudo ou uma pregação temática para falar sobre dízimos e ofertas. Entende a importância do sermão temático? Então ele tem a sua importância, ele é relevante. Um ponto positivo que a gente colocou dele é que ele é um tipo de sermão que tem grande possibilidade de chance de ser relevante para tratar de necessidades imediatas, para tratar de assuntos que são imediatos. Tudo bem? Ponto negativo que a gente colocou, e aí é como ele é tido pela academia. Um outro ponto que eu estava conversando fora da aula com o irmão, não é muito adequado que uma igreja, trabalhando a temática do sermão, adote esse tipo de sermão, que é o sermão temático, como a dieta regular da igreja. Não é adequado. Ok? Porque não exercita a essa igreja, a essa comunidade de fé, em ter paixão pelas escrituras, por entender o texto bíblico dentro do seu próprio contexto. Enquanto o diácono Jorge estava dando aula aqui, por exemplo, a gente que já tem a mente assim habituada com isso, a gente já pensa dessa forma. Por exemplo, ele citou aqui Levítico, né? Levítico 25, 23, foi esse texto, para falar sobre expiação, sobre redenção. Ele cita Levítico aqui. A gente fica, pelo menos na minha mente, aguçado, caramba, qual o aspecto de redenção dentro do contexto levítico? Como é que seria rico para a gente? Entende? Pô, só estou trazendo um ponto de exemplo para os irmãos. Como é que uma dieta regular de sermões expositivos, usando o texto dentro do contexto, vai fazer com que a igreja seja inquieta para perceber o texto, para aprender o texto, para lidar com o texto, para refletir no texto bíblico dentro do seu próprio contexto. Então, por causa disso, o sermão temático ele não é muito adequado para isso, para ser um sermão que seja adotado por uma igreja como um sermão que seja a sua dieta regular. Todo domingo a gente vai falar sobre sermão temático, por causa de dois aspectos. Por causa desse aspecto da profundidade bíblica e por causa do aspecto do problema para o pregador. É muito fácil, irmãos, e aí a gente precisa tocar nesse ponto, quando a gente chega para um irmão dentro de uma comunidade de fé que não tem o hábito ou a preocupação de pregar domingo após domingo, encontro após encontro, cultos após cultos, fala assim, irmão, traz uma palavra para mim domingo. Oh, que bênção. Entende o ponto?
O irmão vai pensar em alguma coisa, um assunto, eu vou abençoar a igreja com esse assunto aqui, vou trazer esse assunto, ou um texto que eu estava estudando, que eu estava meditando, mas vai ser aquele domingo. Via de regra, o pastor tem que pensar isso domingo após domingo. Ele tem que estar domingo após domingo, culto após culto, pensando no que ele vai falar para a igreja, no que ele vai trabalhar com a sua comunidade de fé. E para o pastor, ou para a figura do pregador oficial daquela casa ou daquela igreja, se torna duplamente desafiador estar falando sempre à igreja. E aí o sermão temático, nesse sentido, é mais desafiador para ele, porque ele fica refém de sempre estar falando de um assunto, buscando um assunto. O que eu vou falar no... Acabou o domingo, primeiro domingo do mês, geralmente se fala sobre ceia, né? Acabou o domingo, o que eu vou falar no segundo domingo? E no terceiro domingo? E aquelas igrejas, por exemplo, não é a nossa realidade, mas tem aquelas igrejas que tem aquele culto no meio de semana que é um culto para toda igreja. E aí tem pastores que pregam quarta e domingo. O que eu vou falar na quarta? Se a dieta daquela igreja é um sermão temático, entendeu? Ele está sempre atrás de assuntos que possam ser relevantes para ele estar compartilhando com aquela igreja. Diferente se fosse um outro modelo, uma outra estrutura de sermão. Tá bom? Então esse também é tido como um ponto negativo para o sermão temático. Tudo bem? Então essa é a estrutura do sermão temático. Na definição do sermão temático, a gente diz que é uma espécie de sermão que geralmente se concentra em um tema específico. Ou seja, toda a estrutura, o desenvolvimento, a exposição daquilo que vai ser falado está necessariamente ligado ao tema. Tudo bem? Por exemplo, peguei alguns exemplos aqui, depois eu passo para os irmãos no grupo. Peguei um tema de um exemplo de um sermão temático aqui para a gente ver. Para a gente ver não, para eu falar para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei se vai estar nesse documento, nesse. Aula 2, aqui é a aula 2. Aqui no terceiro. Sermão temático. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui. Tem os créditos aqui do o site pregadorfiel.com. Se os irmãos quiserem visitar lá, tem vários modelos de sermão nesse site. Por exemplo, no sermão temático, o tema é a importância de ser filho de Deus. O pregador vai falar sobre esse assunto, a importância de ser filho de Deus. Aí ele traz uma introdução, que vai falar que aquele assunto é uma das mais significativas da doutrina bíblica, que trabalha o assunto da paternidade de Deus quanto ao relacionamento com os seus filhos. Certo? Então tem aqui a importância de ser filho de Deus. O primeiro ponto dele, como ser filho de Deus? Certo? Ele já está entrando no desenvolvimento do seu sermão. Ele deu uma introdução que esse assunto vai abordar a paternidade, a importância de tratarmos ou entendermos sobre a paternidade de Deus, e ele vai começar a desenvolver esse assunto. O título, a importância de ser filho de Deus. O primeiro ponto dele, como ser filho de Deus. Aí ele dá 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Crer no nome de Jesus, está dentro da temática do Filho de Deus. Crer no nome de Jesus, receber a adoção oferecida por Jesus, deixar a vida de pecados. 3 pontos. Segundo ponto, como ser filho de Deus. Os privilégios do Filho de Deus. Ele vai falar quais são os privilégios do Filho de Deus. Ele vai dizer, ser herdeiro de Deus, ter o testemunho do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Um terceiro ponto dele dentro do tema, a importância de ser filho de Deus. As 3 responsabilidades do Filho de Deus. Primeiro, imitar a Deus. Segundo, viver em pureza. Terceiro, resplandecer como astro. Quarto, as principais armas do Filho de Deus. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a fé em Jesus Cristo. Terceiro, o poder do Espírito Santo. Ele conclui o sermão dele. Cada ponto desse, abordado por esse pregador aqui, ou nesse documento que ele dispôs aqui para a gente, tem um texto bíblico, que não tem necessariamente a relação desse texto bíblico entre si, é a temática de ser filho de Deus. Mas não tem um compromisso, pelo menos na abordagem dele aqui, de abordar o contexto cultural, histórico dos versículos que ele está usando para expor esse ponto. Tudo bem? Então, o compromisso do sermão temático é com o tema. Eu vou pegar aquele tema e vou desenvolver uma forma de expor aquele tema para a igreja.
Beleza? Esse aqui é um modelo de sermão temático que a gente ouve, às vezes, quando a gente está nas igrejas, domingo após domingo, é o que é mais comumente usado. Então, poderia ser outro tema, poderia ser o poder da oração. A oração é poderosa por isso, a oração é poderosa por isso, a oração é poderosa... Tá vendo? Geralmente a gente já vai viciado a ter os subpontos do que a gente vai abordar. Santidade, a importância da santificação. Tudo bem? Dízimos e ofertas, a importância de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. São temas, a gente trata esse tema. E os pontos do sermão vai estar linkado a esse tema, a esse tópico, a esse título. Beleza? Esse é o modelo de sermão temático, então. A gente vai para o segundo tipo de sermão quanto ao seu relacionamento com o texto bíblico, quanto à estrutura de preparação do sermão, que é o sermão textual. Esse sermão, diferente do sermão tópico, geralmente nasce por um apelo imediato da relevância, ele nasce da observação de um versículo, tudo bem? Sermão textual, ele nasce da observação de um versículo, de uma frase ou de uma palavra de um texto específico. Tudo bem? Ele constrói-se, ou a sua divisão se constrói a partir desse versículo. Aquele versículo vai ser a base, vai ser a estrutura para eu desenvolver toda a minha exposição para uma igreja. O pregador vai falar para a igreja, né? A sua divisão, então, se constrói a partir desse versículo, dessa frase ou dessa palavra. Porém, o seu desenvolvimento é feito a partir de outros textos bíblicos que afirmam os seus pontos de desenvolvimento. A gente já vai dar um exemplo para os irmãos. Ponto positivo. Esse sermão tem uma estrutura e fluidez com bastante aceitação. Quer ver? A gente geralmente ouve bastante esse tipo de sermão quando alguém quer pregar em textos que são conhecidos. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo bem? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Salmos 23:1. O que o sermão textual vai fazer? Ele vai pegar cada sentençazinha dessa declaração, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai fazer dessa sentença um dos pontos do seu sermão. O Senhor. Quem é o Senhor? Tá? Tudo bem? Ele é Deus. Ele é o meu pastor. Segundo ponto. De nada tenho falta. Seria o terceiro ponto. Ou seja, o próprio versículo é a estrutura do sermão textual. Diferente do sermão temático, que é o tema. Eu vou buscar em outros textos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tudo bem? O sermão textual não, ele pega um versículo e aquele versículo ou aquela palavra é a base para ser a estrutura do meu sermão. Tem um aqui que é muito legal, dá para a gente perceber bem, já vou passar para os irmãos. O ponto positivo desse sermão, ele tem mais fluidez, ele é bastante aceito. Ele geralmente nasce, diferente do sermão temático, que é de uma necessidade, mas geralmente nasce de um momento de luz, inspiração que o pregador tem enquanto ele está lendo a Bíblia em seu período devocional. Geralmente é assim que nasce. Quem compartilhava muito, alguns irmãos estão familiarizados já com esse nome, quem se utilizava muito desse sermão era Charles Spurgeon. Ele pegava, ele sentava, ele lia a Bíblia, ele lia muitos salmos, geralmente salmos, ele pegava um versículo e ele mastigava muito aquele versículo. E as pessoas às vezes confundem que ele trabalhava sermão expositivo, mas não, na verdade ele trabalhava sermão textual, porque cada sentença do versículo era uma porta para ele ensinar muitas coisas para a sua igreja. Então ele pregava muito sermão textual. E um versículo para ele era uma porta para vários... Pode perguntar. Pode. Pode ser. Você fazer... O tema, na verdade, aí é a oportunidade, né? A ocasião te deu um tema. Você vai pegar um versículo e vai estruturar o seu sermão em cima daquele versículo especificamente. Pode.
tem relação, irmão. Se a gente chegar aqui e falar não tem relação. Um exemplo, quer ver um exemplo? Quando a gente chega lá no expositivo, na estrutura do sermão, todo sermão expositivo, olha só que legal, é um sermão temático. Mas só que é um sermão temático respeitando aquele texto que você está abordando. Eu vou falar dele só naquele texto. Por quê? O sermão expositivo é uma ideia que eu extraio de um texto. A ideia está ali, o tema daquele texto está ali. E eu vou desenvolver aquele tema, mas só que eu vou desenvolver ele dentro do texto. Não vou desenvolver ele fora do texto. Eu vou ter compromisso com o contexto daquele texto ali. Então tem relação. Isso aqui, mais à frente a gente até fala, essa divisão ela é feita para fins didáticos, para a gente entender, para fins pedagógicos. Mas pode acontecer de um tema ter associação com o versículo, você cai naquele versículo lá, eu posso abordar aquele tema, e aí o desenvolvimento do seu sermão vai ser naquele versículo. Cada ponto, ou cada parte do versículo vai ser um ponto do seu sermão. Beleza? Tudo bem? Então, Charles Spurgeon usava muito esse tipo de sermão, tá? Isso é interessante porque o movimento inicial não é fruto de um tema ou de um tópico que a circunstância forçou o pregador. Eu já falei que sermão temático é uma ocasião, né? Uma circunstância que força a gente a falar sobre aquele assunto. Ou que ele decidiu falar por si mesmo. Mas tem algum compromisso, nasce de algum momento ali de reflexão bíblica, de estar parado diante de um texto, refletindo sobre. É o modelo que a gente usa aqui, mais uma vez, o modelo que a gente traz, esse modelo do pastor Charles Spurgeon. A história vai dizer que ele geralmente ele tirava os sábados para ele preparar os sermões que ele ia pregar durante a semana para a sua igreja. Ele ficava orando no seu momento devocional, e a esposa dele já ajudava ele como secretária, e toda a luz que ele ia tendo num texto, ele ia separando aquele texto para depois ele refletir um pouco mais naquele texto, e esse texto ia sendo o alimento da sua igreja. Tudo bem? Ponto negativo. O sermão textual, assim como o sermão temático, ele corre o risco de ser sem profundidade bíblica exegética. Quando a gente fala de profundidade bíblica exegética, esse movimento da gente pensar o texto, irmãos, refletir o texto dentro do seu contexto. Contexto imediato, contexto mais distante, contexto histórico, contexto cultural. Tem alguém falando aqui, né? Se metendo aqui na nossa conversa. Mas geralmente é isso. Dentro do seu contexto, dentro do seu texto, dos versículos onde ele está cercado, o sermão textual corre esse risco. Pode ser sem profundidade tão bíblico-exegética. Então, uma vez que ele não se vale, né, não se fundamenta na análise do texto dentro do contexto, mas sim do versículo em si. E aí a gente pode correr o risco de interpretar aquele versículo, a mensagem daquele versículo, equivocadamente. Que é o texto sem contexto e é pretexto para a gente falar muitas coisas que não deveria, quando a gente não considera o texto dentro do seu contexto. Tudo bem? Tem um exemplo de sermão textual aqui também. A gente deu um exemplo de sermão temático, certo? A gente vai dar um exemplo de sermão textual para os irmãos. Esboço de um sermão textual. Tema: 3 pilares da vida cristã. O tema, o assunto, o título já é um tema. Tá vendo como é que tem relação? Só que o desenvolvimento de um é diferente do desenvolvimento do outro. Mas aí é o tema: 3 pilares da vida cristã. Texto bíblico, 1 Coríntios 13:13. Quem tem familiaridade com o texto vai saber o que o pregador vai falar, mais ou menos. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 3 pilares da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Ou seja, o desenvolvimento do sermão dessa pessoa que iria hipoteticamente pregar para a igreja esse assunto aqui, seria estar lá no versículo. Ele vai falar sobre fé, vai falar sobre esperança, vai falar sobre amor. Tudo bem?
Aí aqui está a divisão dele, né? A introdução, ele faz uma introdução, o desenvolvimento aqui do sermão. Ele faz uma introdução, primeiro pilar, o pilar da fé. Aí ele fala sobre a origem da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Definição de fé, ele vai definir o que é fé. Necessidade da fé, ele vai falar sobre a necessidade da fé, o primeiro pilar da vida cristã. O segundo pilar, esperança, elemento salvador da vida. Aí ele tem um versículo aqui, e aí ele vai subdividindo aquele ponto. Primeiro pilar, a fé, vou subdividir a fé. Ele subdividiu aqui a fé em 3 pontos. Né? A necessidade da fé, a definição da fé e só foi só 2. A necessidade a origem da fé e a definição, a origem da fé, a definição da fé e a necessidade da fé. Foram 3. Aí ele vai falar sobre o pilar da esperança. O pilar da esperança ele não trouxe subdivisão. Ele vai falar sobre a esperança. Aí ele vai usar um outro texto que referente àquele assunto ali. Ele vai buscar na Bíblia textos que ensinem sobre aquele assunto. Terceiro pilar, o amor. A fé, a esperança e o amor. Ou seja, a estrutura do sermão está montada em cima do versículo. Eu encontro tudo aquilo que vai ser desenvolvido no sermão, eu encontro no versículo. Aí lá o pilar do amor. O amor é um mandamento. O amor é uma prova do nosso discipulado. O amor deve ser fervoroso. Ele está usando outros textos aqui em cada subponto desse. Tudo bem? Aqui nós temos, então, um desenho do que é o sermão textual no seu desenvolvimento. O sermão temático trabalha o tema, e aí monta os subtemas com textos variados. O sermão textual se prende a um versículo, e aí na divisão daquele próprio versículo tem os seus pontos, a sua introdução, a sua conclusão. E temos também terceiro tipo de sermão. A gente falou sobre o ponto negativo, né? Sobre o ponto positivo do sermão textual. O terceiro sermão é o sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele que tem origem na análise de uma passagem bíblica específica e ele tem por finalidade expor aquela referida passagem à congregação. Na verdade, mais do que expor a passagem, lógico que a passagem vai ser compartilhada com a congregação, ele expõe, o sermão expositivo, ele expõe a ideia daquela passagem. É isso que a gente vai trabalhar bem. Toda passagem, essa Bíblia aqui é muito legal, vou fazer propaganda dela, né? Mas ela é muito legal. Eu até falei com o pastor José Augusto, com algumas pessoas, com o André tem uma igual. Ela é separada por parágrafo, na sua escritura. É muito legal isso. Isso ajuda o estudante da palavra de Deus. O que a gente aprende em português, geralmente? Cada parágrafo, ele concentra o quê? Pode falar. Uma ideia, né? Cada parágrafo tem uma ideia. É isso que o sermão expositivo faz. Ele pega um parágrafo, que a gente chama, algumas pessoas chamam de perícope, eu tenho o costume de chamar de porção, é uma pequena porção dentro de um capítulo, ou dentro de um livro, uma pequena porção bíblica, geralmente 2, 3, 4 versículos, é um parágrafo, tem ali. Um parágrafo. Aquele parágrafo, ele está tratando de um assunto específico. Qual é o nosso trabalho enquanto estudante da palavra de Deus? Primeiro, identificar aquele assunto. Esse parágrafo aqui, ele está falando sobre isso. Segundo, o que texto, uma vez que eu identifico o assunto, a gente vai trabalhar isso mais à frente. Uma vez que eu identifico o assunto, o que o texto, onde esse assunto está inserido, fala sobre o assunto? Vai ser a subdivisão do seu sermão expositivo. Ficou difícil isso? Beleza, vou dar um exemplo para vocês já. Até falei com o pastor, quinta-feira a gente estava pregando lá na congregação da Chatuba. A gente usou esse texto aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo aí em Tiago. Tiago, capítulo 2. A gente vai fazer esse exercício. Hoje a gente está com tempo, né? Tiago, capítulo 2. Antes da gente ler, deixa eu só expor a ideia aqui do sermão expositivo. Ponto positivo, ponto negativo. Sermão expositivo. Sermão expositivo, já falei sobre a definição, né?
Então, ele tem origem na análise de uma passagem bíblica específica e ele tem por finalidade expor aquela referida passagem à congregação, uma vez identificada a sua ideia, uma vez identificado o assunto daquela passagem, eu pego esse assunto, transformo ele em sermão e transmito à congregação. Ponto positivo, geralmente faz com que a igreja que é exposta a esse tipo de sermão tenha familiaridade com o texto bíblico. Dei um exemplo aqui do Jorginho citando Levítico 25, 23, falando sobre redenção. A minha inquietação, quando ele citou o texto, é: caramba, é uma inquietação natural de quem é exposto a esse tipo de sermão. O que esse texto trabalha a temática da redenção, fala sobre redenção, ou como ele trabalha a temática da redenção dentro do seu próprio contexto. Em um contexto ali de Antigo Testamento, em um contexto de sacrifícios que eram cordeiros, que eram levados até... Como é que é isso? Entende? Essas são tipos de inquietações que vão vir ao seu coração quando você ouvir qualquer versículo. A menção a qualquer versículo. O pregador falou um versículo tal e quer falar sobre oração. Como é que é abordado esse assunto oração dentro do contexto daquele versículo lá? É isso. Então a igreja ela ganha familiaridade com o texto bíblico dentro do livro onde ele está inserido. O que é dito a respeito desse sermão? É uma análise madura, ou ela faz com que a igreja se familiarize com uma análise madura dos textos, livrando-se de equívocos interpretativos. A gente deu exemplo de equívocos interpretativos aqui na aula passada, pode acontecer. Pegar o texto lá, diga ao seu irmão, esforça-te, vamos junto, e dentro do contexto, a ideia lá é esforçar para ir para uma carreata de idolatria. Entende? Demos exemplos dos amigos, né? Dos amigos que ajudaram o paralítico. A gente fala sobre amizade quando o texto quer falar sobre o senhorio de Cristo, sobre Jesus como Deus. Poderíamos citar outros. Aquele que é muito usado, está até aí nos para-choques aí dos carros, ou na parte traseira dos caminhões, nas tatuagens dos jogadores de futebol. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo posso dentro do contexto de Filipenses? O que Paulo está trabalhando ali? Então, uma exposição, uma dieta regular de sermão expositivo para a igreja e para o pregador vai fazer com que a gente tome esses cuidados de não aplicar o versículo fora do seu contexto a qualquer outra realidade. A gente comete muitos equívocos, ou é muito comum a gente ver equívocos interpretativos dessa natureza. Então, como ponto positivo para o pregador, lembra que eu falei do sermão temático? O pregador fica, o que eu vou falar no próximo domingo? Qual vai ser o meu assunto? Como ponto positivo para o pregador, não deixe ele refém da ansiedade do próximo culto. Certo? Por exemplo, lá na Chatuba a gente vai estar fazendo isso. A gente iniciou, nesse período que o pastor está aqui, o pastor José Augusto está aqui, a gente iniciou as exposições em Gálatas. Semana passada, eu abordei com os irmãos lá, Gálatas 1, trabalhei com os irmãos Gálatas 1, do 10 ao 17. Eu já sei que eu vou falar lá agora, próximo domingo. Isso daí não pode fazer do pregador um preguiçoso. Ele descansar, já sei que eu vou falar, então eu vou relaxar. Não, pelo contrário, ele já tem um material de trabalho dele, certo? Para ele se empenhar em estudar aquilo ali, entender aquele texto dentro do seu contexto, transformar aquela ideia exegética do texto em mensagem viva, revigorante e atual para a igreja. Entende? Mas o que eu vou falar lá, eu vou trabalhar lá dos versículos 18 até o versículo 24. É outra porção bíblica. Já sei. Desde domingo passado a gente já sabe que a gente vai trabalhar no próximo domingo lá. Então eu não fico ansioso esperando que um tema receba um tema do além para eu falar com a igreja. Tudo bem? Sim.
Pode. Uhum. Sim, pode ser. Não sei se a sua dúvida é essa. Ele tem que ser necessariamente sequencial. Hoje eu posso abordar Gálatas, domingo que vem eu posso falar sobre... Uhum. Que reforce a ideia. Isso, pode, mas que não interfira no sentido do texto dentro do contexto. Mas pode. Ele tem que conhecer isso aí, tem que conhecer o contexto, se reforça ou não. Isso aí. Legal. Beleza, é isso mesmo. Se aquele texto que você está usando para referendar a ideia reforça a ideia daquele texto ou não. Ou se é outro assunto, não só vou usar só para referendar, não vou fazer isso. Porque o sermão é, por natureza, expositivo, esse tipo de sermão. Beleza, muito boa a sua dúvida. Mas pode sim, então é comum fazer isso. Um exemplo, onde isso é muito feito, quando alguém vai pregar, por exemplo, um sermão expositivo, esse exemplo que a Jaque dá aqui, nos evangelhos, certo? Os evangelhos, existem os evangelhos sinópticos, né? Que são os evangelhos que tratam, muitos deles, o mesmo assunto praticamente. Marcos, Mateus e Lucas têm essa familiaridade mais do que João. Eles se repetem muito. Então tem a cura de paralítico que está registrado em Mateus. O mesmo evento está registrado em Marcos, de repente de uma outra perspectiva, de forma mais resumida. Então, um pregador que está trabalhando esse texto, esse assunto, ele vai se utilizar de Marcos e Mateus, mas o sermão dele vai ser expositivo. Ele está trabalhando o mesmo assunto. Entendem isso? É o mesmo evento, só que é narrado de perspectiva diferente. Marcos está vendo de uma determinada perspectiva, Mateus está vendo de Deus de outra determinada perspectiva. Tem até textos que nesse movimento trazem para a gente grandes desafios. Quando, por exemplo, Mateus vê 2 cegos, ou 3 cegos, e Marcos faz referência a um só. Aí tu fica assim, eram 2 cegos ali no caminho, ou era um só? Como é que é? É isso, é o desafio do pregador. Oi? Não tá, né? É o desafio do pregador. Mas isso daí alimenta pra gente a ideia de que são perspectivas diferentes. De repente eram 2 cegos, mas o evento em si, específico, aconteceu com um deles. Entende? Ainda que os 2 tenham sido curados. Entende? O foco de determinado autor, Mateus, Marcos, está em cima de um só. Ele não quer, por ocasião de propósito da sua carta, ele não quis fazer referência aos 2. Tem várias opções de entendimento dessa realidade. Mas é comum, só para reforçar o ponto da Jaqueline aqui, é comum isso acontecer, de você usar outros textos no sermão expositivo, principalmente quando se trabalha os evangelhos. Porque são narrativas da mesma experiência, certo? Aí um texto reforça o outro, um texto ajuda o outro. Tá bom? Sim. Pode falar, só fala alto para ouvir. Então, o textual, ele vai usar o versículo e vai fazer do versículo que ele está usando a base para o desenvolvimento do seu sermão. O expositivo, não. O textual vai usar com mais frequência do que o expositivo outros textos. Pilar da fé, lembra que a gente deu aqui como exemplo? A fé, a esperança e o amor. Primeiro pilar, a fé. Ele vai falar sobre a fé. Ele não vai falar sobre a fé necessariamente dentro do contexto. Vai falar sobre a necessidade da fé. Ele vai falar sobre, o rapaz deu ali como exemplo, né? A necessidade da fé, a origem da fé. Como se origina a fé? E você está falando de fé. Mas como é que se origina a fé? Sim. Um exemplo de fé. Um homem... Então, vai alimentar o seu ponto do pilar da fé. Textual. Entende? É isso. Beleza? Então, o expositivo, ele se concentra na passagem que você está analisando. A gente já vai ver esse exemplo em Tiago. Toda a estrutura dele está ali.
você só utiliza textos que possam reforçar a ideia daquele contexto ali, ou que tenha familiaridade com o mesmo contexto. Está dando para entender? Como exemplo, o evento em si, a ideia em si, a ideia do texto, tá bom? Mas ele vai trabalhar a ideia de fé, mas vai trabalhar a ideia de fé dentro daquele contexto ali. Exatamente. O que é fé aqui? O que significa fé aqui? Um exemplo, se a gente pode dar fé para Paulo, é um elemento significativo e bíblico. Mas quando você vai trabalhar fé em Tiago, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa necessariamente, porque Tiago está abordando, está focando o aspecto prático da fé. Você precisa viver, você precisa fazer para ser. Entende? Você precisa ser santo para você herdar a vida eterna. Olha só que legal. Entende? Paulo parece, não são contraditórios, parece dizer diferente. Que a fé é uma confissão positiva. Que a fé, ainda que envolva o aspecto da mudança de vida. Entendeu? Mas, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Parece que ele tá um pouco reforçando a ideia. Por quê? Por causa do problema que eles estão abordando. Paulo em Gálatas, Paulo em Efésios está abordando outro assunto. Tiago está com uma outra necessidade. Aqueles irmãos precisam ser mais práticos. De repente eles estão descansados, eles estão passivos. Vocês precisam ser mais operantes, precisam ser mais ativos. Entende? Mas é a mesma palavra, fé. Beleza? Então, se eu pegar, de repente, a fé de Paulo para contribuir em fé lá em Tiago, pode ser que não ajude muito. Eu preciso analisar o assunto, o texto, dentro do contexto de Paulo, como Paulo trabalha a temática da fé. Tudo bem? Não é difícil, não. Vou dar um exemplo já. Parece, mas vou dar um exemplo aqui em Tiago já para a gente. Treina o ouvido da congregação para com a verdade bíblica e seus resultados são a longo prazo. Diferente, lembra que a gente deu um exemplo aqui, acho que foi na primeira ou na segunda aula. Diferente do sermão temático, que é imediato, ele mira uma necessidade imediata, o sermão expositivo, ele vai ser um pouco mais, de repente, longo para chegar a uma necessidade imediata. Por exemplo, estou abordando Gálatas, com os irmãos lá da Chatuba. Mas aí o problema da Gálatas fala muito sobre o legalismo, né? A ideia de você fazer para ser salvo, quando Paulo fala, não, você não faz, você é salvo por aquilo que ele fez. Essa temática de Paulo ali em Gálatas. Mas aí surge uma necessidade de falar sobre, sobre casamento. Tem alguns irmãos aí tem alguma... Acho que não, Gálatas não fala sobre casamento. Efésios fala, no capítulo 5, tem um texto lá sobre casamento. Então, esse tema, essa necessidade, enquanto eu estou expondo Gálatas, vai ter que esperar um pouquinho, se eu continuar ali. Aí aquele problema, se avoluma, que é um problema, meu irmão está entendendo errado o casamento aqui, os casos de adultério estão aumentando dentro da igreja, não estão entendendo. Eu vou ter que dar uma parada em Gálatas, porque Gálatas não fala sobre casamento. Então, irmãos, aqui, casamento aqui, à luz da Bíblia, e vamos pregar sobre casamento. Entende? Então, o benefício do sermão expositivo, ele é a longo prazo. Ele vai te tornando maduro para você lidar com os assuntos. Ele vai trabalhando você lentamente, como é a nossa vida cristã, né? Como é a nossa caminhada. E vai te treinando para você entender o texto bíblico dentro do seu próprio contexto, se fica familiarizado com a mensagem bíblica como um todo. O sermão expositivo, ele desafia, por causa desse elemento do estudo, da análise, da profundidade, ele desafia o pregador e desafia também a igreja. A igreja vai ser uma igreja mais inquieta, no bom sentido da palavra, de perguntar, de querer saber, de se aprofundar, de se exercitar no estudo da palavra. Ponto negativo, dependendo da forma que for conduzido, prática e não espiritualmente, ele pode trazer alguma espécie de enfado e monotonia, né, à congregação. Dependendo de como... Ao mesmo tempo que é revigorante, o fato de eu saber
que semana que vem eu vou ouvir Gálatas 1, 18 a 24, pode ser também não muito inspirador, dependendo da forma que aquela série de exposições está sendo conduzida. Se sente, isso daí se aplica a qualquer sermão, como a gente viu aqui, né? A Rebeca fez aquela contribuição semana passada, né? Um sermão sem profundidade, ele fica... ele fica meio que prejudicado no engajamento da comunidade para ouvir aquilo ali. Eu quero uma coisa mais profunda, eu quero uma coisa que eu seja desafiado na minha vida espiritual, na minha maturidade cristã. E aí quando tu percebe, tu vem ao culto, tu percebe que o pregador não está se esforçando, não está, pode ser que... Não, o problema não está no sermão em si, mas isso é tido como um ponto negativo por causa desse movimento dele. O movimento dele é um movimento vagaroso. Vai caminhando passo a passo, vai subindo degrau a degrau, certo? Pode se transformar em um movimento mais de monotonia, que gera cansaço mais do que necessariamente vida. Tudo bem? Isso aqui, irmãos, é só dentro da ciência, tá? Da técnica, da estrutura do sermão, da observação do que ele é e de como ele é conduzido. Não quer dizer que vai ser assim, que tenha que ser assim. Não deve ser assim. Nós temos que ter sede pela palavra de Deus. Ou todo sermão tem que ser bem estudado, seja ele temático, textual ou expositivo. Entretanto, dentro da matéria, tem esses desafios que cada sermão ou cada estrutura oferece para a igreja e para o estudante. Tudo bem? Vamos lá ao exemplo de sermão expositivo? Tiago 2, de 1 até o verso 12, até o verso 13. Lá, depois os irmãos veem isso, a gente só vai expor aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas lá a gente falou sobre... esse texto fala que não se deve fazer acepção de pessoas. Nós devemos tratar os irmãos com igualdade de dignidade, porque todos são família de Deus. Esse texto trabalha e ensina a não tratarmos os irmãos diferentes, daquele que tem, daquele que não tem, que é uma realidade, possivelmente, uma vez que está sendo denunciada, é possivelmente uma realidade dentro dessa igreja. Tem irmãos lá que tem muito, tem irmãos que estão indo para o culto, como falou o pastor, né, de forma bem necessitada. E aí se torna um desafio para aquele que tem muito, olhar para o que tem pouco, para ver como pode ajudar. Mas basicamente esse é o assunto. Não se deve fazer acepção de pessoas. Tudo bem? Aqui em Tiago 2, 1, 10, 2 de 1 a 13 vai trabalhar essa temática. Aí, o sermão expositivo é isso. Primeiro você identifica o assunto. Não se deve fazer acepção de pessoas. Como é que eu vou estruturar esse sermão? Certo? Esse é nosso desafio enquanto pregador. Os subpontos ou os pontos desse sermão estão dentro do próprio texto. Beleza? A pergunta que eu fiz aqui foi a pergunta seria como se fosse uma pergunta trampolim para eu achar os pontos do texto. Foi por quê? Não se deve fazer acepção de pessoas. Por quê? Esse texto me fala, ele me responde por que não se deve fazer acepção de pessoas? A resposta objetiva é que sim, ele fala. E aí ele fala por quê? Porque aí, a gente começou a abordar a partir do verso 4. Por quê? Porque quando a gente faz distinção entre nós mesmos, verso 4, não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos. Quando eu ajo fazendo acepção de pessoas, eu estou agindo com um perverso pensamento. Seria o primeiro ponto. Está dentro do texto isso. Segundo, Deus não agiu assim. Deus escolheu os pobres, porque os pobres estavam sendo rejeitados naquela comunidade, né? Deus escolheu os pobres do mundo para fazer eles herdeiros de um reino glorioso. Seria o segundo ponto
de desenvolvimento nosso. Então, por quê? Porque isso é fruto de um coração perverso. Segundo, porque eu não estou refletindo quem Deus é. Terceiro, eu estou quebrando o mandamento. Está lá a partir do verso 8. Tudo bem? A partir do verso 8 é a explicação. No sentido de como eu estou quebrando o mandamento. E quarto, eu não estou agindo com misericórdia. A parte final do texto. Ou seja, todos os meus pontos de divisão do sermão estão dentro do texto. Aqui dentro. Eu vou abordar esse assunto para a comunidade. Eu vou ensinar a minha igreja sobre isso. Se tem algum problema, esse problema vai ser abordado biblicamente. Beleza? Basicamente, esse é o movimento do sermão expositivo. Isso são os sermões, irmãos, sermão, quanto ao seu relacionamento com o texto, quanto à sua escritura. Nós temos os sermões também quanto ao seu propósito. E aí, quanto ao propósito, o sermão pode ser evangelístico, pastoral, didático. A gente já falou aqui que algumas pessoas pensam que todo sermão tem um só propósito. A gente já viu que não necessariamente é assim. Todo sermão, ele pode ser um sermão evangelístico, ele pode ser em seu propósito também pastoral, porque ele está ensinando o evangelho. A gente tem um exemplo que é isso que Paulo está fazendo ali em Gálatas. Ele está ensinando o evangelho àquela comunidade que está se desviando do evangelho. Está pregando, está evangelizando os irmãos de novo. Tudo bem? Então, quanto ao propósito, o sermão pode ser evangelístico. O sermão evangelístico, a sua estrutura, o propósito, tem por finalidade a evangelização de não convertidos. Ele pode ser, quanto ao seu propósito, ele pode ser pastoral. O sermão pastoral, em seu apelo, tem por propósito o aconselhamento, o encorajamento, a exortação e correção de comportamentos e erros da comunidade ou da igreja. Esse é o sermão pastoral. É aquele sermão exortativo, é aquele sermão de encorajamento. Ele pode ser didático. O sermão didático, em seu apelo, em seu ensino, tem por propósito compartilhar, alguma doutrina para a igreja, levando em conta o seu aspecto prático e o encorajamento para que tal doutrina tenha implicações práticas no nosso viver cotidiano. Veja, diferente do que a gente está fazendo aqui, dando uma aula sobre um assunto específico, o sermão didático, ele trabalha um assunto, ele ensina uma doutrina, mas ele precisa ter ênfase imperativa. Lembra que a gente falou que o sermão, a pregação, ela é essencialmente assim diz o Senhor? Tem que ter ênfase, tem que ter apelo. Não é o apelo que a gente está comumente acostumado a ouvir. É o apelo que eu digo do sermão em si, tá bom? Apelo prático. Ele precisa ter a ênfase, ele precisa ter a intenção de mudar, de converter comportamentos. Tudo bem? É nesse sentido que ele precisa ser prático. Diferente do que a gente está fazendo aqui, estudando o assunto, trabalhando as possibilidades do assunto, como ele é visto na academia, como as pessoas pensam sobre o assunto, transmissão de conhecimento, certo? No sermão, a pregação é um ambiente para transmissão de conhecimento também, só que esse conhecimento ele precisa ser imperativo. Como a gente viu, é a lógica, que é o bom conhecimento, pegando fogo, em chamas, com possibilidade de mudar vidas. Ouvir uma palavra e ser desafiado a colocar aquela palavra em prática. E aí, eu coloquei como exemplo aqui, a gente está trabalhando aqui a temática da salvação, a temática da doutrina do pecado, na aula do Diácono Jorge. Eu coloquei aqui, por exemplo, se a gente fosse um sermão didático ensinar sobre o senhorio de Cristo, poderia simplesmente, Jesus é Senhor. Bem, a confissão disso está certinho. Mas isso tem implicações práticas para ser aplicada para a nossa vida? Tem. Certo? Precisa ter. E aí a pregação, ela vai focar nesse aspecto prático da doutrina, do ensino, do ser didático. Certo? Jesus é Senhor. Por que você está agindo, então, como se você fosse o Senhor da sua vida? Se Jesus é Senhor. Já é uma provocação aqui. Deve causar
reboliço no nosso coração, na nossa mente? Por que você define por que você faz suas próprias escolhas sem consultar aquele que é Senhor sobre a sua vida? Se Jesus é Senhor. Tem aqui, ó, elementos práticos. Certo? Que esse sermão que ensina doutrinas didáticas traria para a gente, tá bom? Então, quanto ao propósito, ele pode ser evangelístico, ele pode ser pastoral, ele pode ser didático. E aí a gente entra, então, naquilo que vai ocupar grande parte aqui da nossa matéria, que é a pregação expositiva. A gente trouxe uma definição de pregação, que é o ato de proclamar a palavra de Deus, né? E a gente vai trazer para os irmãos agora, para a gente encerrar, sem abordar, e aí vai ficar para a próxima oportunidade, uma definição de pregação expositiva. Tudo bem? Que é o que a gente vai trabalhar de forma mais detida aqui, sendo intencional, uma vez que eu entendo que esse é um tipo de sermão que pode trazer grandes benefícios para a igreja, a gente vai se ater a ele, ao seu desenvolvimento, a forma de construí-lo, enfim. Então, conforme comunicado anteriormente, apesar de entender e aceitar o valor do sermão temático quanto à sua relevância, do sermão textual, penso que uma dieta do sermão expositivo, constante, sequencial e costumeira, é muito mais benéfico e saudável para uma igreja ou para uma comunidade de fé do que uma dieta de sermões temáticos. A gente estava usando como exemplo também, já estou terminando, tá, irmão? A gente estava usando como exemplo também, veja, às vezes a gente dá, não sei se todo exemplo, ele não consegue capturar toda a ideia, né? A gente fica, às vezes, temeroso de dar um exemplo e não capturar toda a ideia, mas os irmãos façam um esforço para entender. Mas, só para fazer uma comparação aqui do sermão temático com o sermão expositivo, na minha percepção, na minha compreensão, com as nossas refeições. Certo? Tem aquelas refeições que são as refeições bases do dia, né? O café da manhã, o almoço, em algumas casas a janta, né? Tem lá, as 3 refeições básicas do dia. Entre essas refeições, geralmente depois do almoço, né, tem a nossa sobremesa. Aos finais de semana, tem aquela fugida que o pessoal que gosta de fazer gosta de ir para academia e gosta de dar, né? Vou comer uma pizza, vou comer comer um hamburgão, tomar um açaí com a família, vou lá no seu Arnaldo dos Salgadinhos, comprar uma porção de salgado para comer um salgadinho. Então, em uma comparação bem rasa, é assim que eu considero. O sermão expositivo seria essa refeição. A igreja precisa ser exposta a esse tipo de dieta, que é a refeição básica. É o café da manhã, o almoço e a janta. Vai treinar a igreja a ter familiaridade com o texto bíblico. O sermão temático seria para essas ocasiões específicas, atendendo necessidades específicas que nós, certamente na nossa realidade de igreja, vamos ter. Tá bom? Então, por essa razão, pensando nessa ideia da dieta aí, por essa razão nós iremos, a partir de agora, nos concentrar nesse tipo de sermão, incentivando, na medida do possível, motivando os pregadores a olharem com mais atenção e urgência para a necessidade da pregação expositiva. A definição que nós iremos utilizar a partir de então, agora, irmãos, para nós trabalharmos esse tipo de pregação, que é a pregação expositiva, levando em consideração que falei do exemplo agora, né? Nenhuma definição ela é exaustiva por si, para compreender toda a ideia por trás do que ela tenta definir. No nosso caso, a pregação expositiva. Mas, aqui nesse livro aqui, Pregação Bíblica, a gente já está terminando. Aqui nesse livro Pregação Bíblica, nos é oferecido uma definição para a pregação expositiva, aqui do Randall Robson. Certo? Os irmãos que se interessarem, é um livro muito bom para trabalhar o assunto. O título do livro é Pregação Bíblica, né?
E ele vai dizer que pregação expositiva é a comunicação de um conceito ou ideia, tá? Para ficar mais próximo da gente. É a comunicação de uma ideia, certo? Uma ideia bíblica, derivado, ou que se origina, ou que sai de, e transmitido através de um estudo histórico. Eu vou estudar o texto dentro do seu contexto histórico, gramatical, as palavras que o autor está utilizando. Quando a gente estava trabalhando Tiago, lá na igreja, a gente trabalhou aqui com os jovens e trabalhou lá na igreja da Chatuba também. O Tiago fala sobre o espelho, né? Aquele que não pratica a palavra é como o homem que se olha no espelho, contempla, mas vira as costas e já se esquece como é. Por que ele usa a figura do espelho? Então, gramaticalmente falando, as palavras que o autor escolhe ou que escolheu para usar ali naquele texto, ela tem importância. Então, a pregação expositiva, ela se deriva disso, de um estudo, né, de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, certo? Nós vamos estudar a palavra, essa passagem dentro do seu contexto. Que o Espírito Santo, aí depois vem o desafio do pregador, que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Entender aquela mensagem que o Espírito Santo primeiramente aplica a personalidade e experiência do pregador, nós somos atingidos por aquela palavra, e depois, através dele, pela pregação, aos ouvintes. Beleza? Essa é a definição de pregação expositiva que a gente vai trabalhar daqui para frente. A gente vai ver como a gente monta ela, como a gente pode desenvolvê-la, vai ver a forma de comunicar, mas basicamente a gente vai se prender nesse elemento da ideia. Por quê? Quando o pastor traz esse desafio para a gente já teve alguns estudos aqui com o irmão Jorge sobre pregação, sobre escritura, homilética, textual, expositiva. Eu já vi algumas vezes sobre esse elemento. Palavra de transição dentro do sermão e tal. Mas aí eu quis ser oportuno de, além de trabalhar a ideia do sermão em si, da escritura do sermão, do desenvolvimento do sermão, propósito do sermão, trabalhar também o nosso exercício de lidar com o texto bíblico. E mais do que os outros, na minha interpretação, o sermão expositivo faz isso. Ele ensina a gente a lidar com o texto bíblico, que aí também ajuda, se a gente começar a retornar, a ver, quem tiver possibilidade, as matérias que a gente teve aqui de hermenêutica e exegese. Então pode caminhar junto. Homilética com hermenêutica e exegese. Hermenêutica e exegese é análise histórica, gramatical, literária que eu faço do texto. Homilética é eu pegar isso que eu descobri do texto e transferir para hoje. Aplicar para a comunidade, para a igreja. Amém? Deixa eu colocar de pé. Em nome de Jesus.